Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa aula 27 aí do nosso curso, beleza? E olha, já vou avisando que nessa videoaula tem conceitos bastante importantes aí para programação orientada a objetos, beleza? Que são os conceitos de classes, objetos, atributos e métodos, belezinha? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai conceituar o que é um objeto para a gente na programação orientada a objetos, que é bastante bem intuitivo, já que na vida real, tudo que a gente tem acesso é um objeto. Nosso lápis é um objeto, nosso computador é um objeto, o controle da TV, entendeu? E aí eu trouxe aqui um conceito de uma referência para a gente conceituar o que são objetos. Os objetos eles são usados para representar entidades ou coisas do mundo real. É basicamente o que eu acabei de dizer. Se tu tem aqui o teu mouse, né, que tu mexe no teu computador, aquilo ali ele é um objeto, é uma entidade do teu mundo real que a gente pega e representa aqui na programação orientada a objetos, beleza? Para a gente pegar um exemplo, eu trouxe nada mais do que o principal símbolo da engenharia mecânica, uma engrenagem. E ela é um objeto do mundo real. E a gente pega ela para representar, né, na programação. E ela tem atributos. Como assim um atributo? O que são esses atributos? Eu trouxe da mesma referência o seguinte. Um objeto ele sempre possui certas características que facilitam essa sua identificação, na verdade. É meio que naquela aulazinha lá de filosofia que dizia a essência do objeto, que sem aquela característica o objeto não é o que ele é, né? Então tem aí um certo atributo naquele objeto que caracteriza ele ser daquele jeito. Show? E aí essas características elas são denominadas atributos. Por exemplo, vamos pegar aqui o mesmo objeto, né, a engrenagem, e classificar quais são os atributos desse objeto. Vamos empurrar aqui um pouquinho para cima e definir os atributos desse meu objeto. Ele tem quantidade de dentes, certo? Uma engrenagem ela pode ter esse atributo, ela pode ter essa característica. Eu preciso saber a quantidade de dentes que essa minha engrenagem tem para eu poder fazer algum estudo nela, por exemplo. Mas enfim, ela tem esse atributo. Um outro atributo, o raio dela e o material que ela é feita, o material que ela foi fabricada, né? Também tem esse atributo. Então, a gente pegou aqui e classificou os atributos dessa minha engrenagem, certo? Bom, além disso, ela tem métodos. O que são os métodos? São as funções ou as maneiras de fazer uma operação com esse objeto. Se, por exemplo, tu tem o teu mouse, né? E tu usa esse mouse para, sei lá, mexer no teu computador, então ele tem maneiras, né, e operações que você realiza com o mouse para resolver o seu problema, que é mexer ali no seu computador e acessar o Google, Facebook, enfim. Isso aí é um método do teu mouse, na verdade. Bom, além disso, tu pode clicar, tu pode girar o scroll do mouse. Tudo isso aí são operações, são métodos que tu pode fazer no teu mouse. Então, isso atribui métodos a ele. Joia? E além disso, os objetos ele possuem também comportamentos que representam ações que são executadas por esse objeto. Por exemplo, tu pode mexer o teu objeto mouse para qualquer lugar do computador, não é verdade? Então, ele possui um comportamento, que é deslizar ali no teu mousepad. Vamos pegar aqui o mesmo objeto, que é a engrenagem, e classificar quais são os métodos deles. Bom, uma engrenagem ela pode girar, não pode? Então, significa uma função que a minha engrenagem pode fazer, ela pode girar, tá ok? Um outro método atribuído a essa engrenagem, ela poderia o quê? Mudar o sentido, ela está rodando no sentido horário e eu quero mudar o sentido, agora eu quero que ela gire no sentido anti-horário. Eu posso fazer isso tranquilamente. Então, aí são métodos que a minha engrenagem pode fazer. Então, fica aí o exercício de casa, um exercício bastante interessante. Você escolhe um objeto e classifica os métodos e os atributos que esse objeto tem. Show? Bom, além disso, a gente tem as classes. Uma classe é um modelo ou um molde para a criação de objetos. Isto é, se tu tem aqui a tua engrenagem, tu tem um modelo para a fabricação dela. Tu tem um modelo para fazer vários objetos do tipo engrenagem, certo? Então a classe seria o modelo, seria essa forma
para produzir, para fabricar esses vários objetos que é do tipo engrenagem. Show de? Bom, um objeto ele é dominado instância de uma classe. Olha, quando tu tem um objeto referente a essa classe, então tu tem uma instância dessa classe. Em programação orientada a objetos, a gente diz isso. Quando tu pega um objeto e cria a partir de uma classe, então tu tem uma instância dessa classe. Show de? Para a gente conceituar de novo as classes utilizando essa engrenagem, a gente circula, né, meu objeto aqui todinho como se fosse uma classe. Esse seria o meu molde. Analogamente, o molde seria essa forma que eu tiro do meu objeto. E aí eu dou o nome para essa classe de engrenagem. Eu poderia escolher qualquer nome? Poderia, mas o que seria mais intuitivo nesse caso era ser chamar essa minha classe de engrenagem, certo? Então, belezinha, né? Tu pegou aqui um molde, uma forma, para produzir várias engrenagens. E quando tu criar esse objeto, ele necessariamente vai ter esses atributos aqui e esses métodos, certo? Então, para facilitar, para deixar mais organizado, eu vou deixar dessa forma aqui, ó, que tu tem a tua classe engrenagem, onde essa classe, quando tu criar um objeto dela, vai ter esses atributos e esses métodos. Para ficar bem mais fácil, eu vou simplesmente organizar ele dessa forma, em uma espécie de retângulo, e na primeira divisória desse meu retângulo, eu vou colocar o nome da minha classe, nessa primeira aqui, ó, que o nome da minha classe é engrenagem. Na segunda divisória, eu vou colocar nada menos do que os atributos dessa minha classe. Na terceira divisória, eu vou colocar os métodos. Simples assim. E aí, além disso, na segunda divisória, além de eu colocar o nome dos meus atributos, eu vou colocar o tipo de dado que esse atributo recebe. É meio que cada atributo seria uma variável que vai receber aí um determinado valor, certo? Por exemplo, a quantidade de dentes é um atributo que recebe aí um valor do tipo inteiro. Ela pode ter 10, 15, 20 quantidade de dentes, não é verdade? O raio recebe aí um float, porque necessariamente eu vou ter casas decimais aí, certo? Então, o raio seria um dado do tipo float. E o material do tipo string, já que eu vou ter que dizer o nome desse material. Ferro, uma liga metálica, enfim. E na terceira divisória, eu vou colocar aí o nome do meu método e o tipo de dado que esse meu método retorna. Por exemplo, girar é um método que não retorna nada, ele simplesmente vai executar uma rotina, que é girar. Lembra lá dos nossos conceitos em lógica de programação sobre rotina. E ele pode também mudar o sentido, que também não retorna nada, é void, é vazio, não retorna absolutamente nada, ele simplesmente vai mudar o sentido, tá ok? E olha, e percebe o seguinte, que eu coloquei sempre entre parênteses, tá? Um método, ele sempre vem entre parênteses, tá ok, pessoal? Sempre vai vir esses parênteses aqui. Então, para diferenciar o atributo do método, é só olhar para os parênteses, joia? E aí, esse retângulozinho que eu chamei aqui retângulozinho, ele vai ser chamado de diagrama de classe. Exatamente o que eu fiz aqui foi um diagrama de classe. Show de? Pode ter mais diagramas? Pode. Vai depender aí do seu programinha. E aí, para unificar isso tudo, a gente dá uma sigla para ele que é de UML, que significa Linguagem de Modelagem Unificada, porque a sigla aqui está em inglês, né? É Unified Modeling Language. E aí, pessoal, nada mais, nada menos do que a gente fez aqui foi uma abstração. Olha que maravilha. Lembra lá de um dos conceitos das nossas engrenagens da POO? Exatamente, a primeira era uma abstração, certo? Então, nada mais que a gente fez foi isso, exatamente isso. Por quê? Porque a gente abstraiu apenas o necessário do nosso objeto para usar no nosso programinha. Então, a gente abstraiu, né, apenas o que a gente quis. Olha que maravilha. Por isso que a gente diz que quando a gente pega um objeto, cria uma classe para ele, define os atributos e os métodos daquele objeto, ou melhor dizendo, daquela classe, a gente simplesmente fez uma abstração. Pegou um objeto, abstraiu o que a gente precisou e jogou na nossa programação. Show de pessoal? Então, bom pessoal, e é exatamente isso que a gente ia aprender aqui nessa videoaula, era sobre esses conceitos que são extremamente importantes para a POO.
Joia? Então, ó, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau, tchau.